Ter uma vida com Deus não quer dizer que é ter uma vida perfeita. E muitas das vezes eu errei, eu falhei, eu até mesmo pequei. Mas eu percebi que ter uma vida com Deus era mais sobre mudar o meu ser, o meu caráter, a minha pessoa, mudar dentro de mim, do que exatamente ter as coisas afora, as coisas conquistadas, os sonhos, os objetivos. E nesse vídeo aqui, eu queria falar sobre 5 coisas que aconteceram comigo, principalmente, como eu disse, na parte meio que de interior, e que mudaram o jeito de eu enxergar as coisas, mudaram a minha perspectiva, mudaram a forma como eu vejo a vida. E quem sabe essas coisas possam estar acontecendo com você. O Espírito Santo, ele é capaz de fazer isso, ele é capaz de moldar o nosso caráter, a nossa pessoa, para se aproximar mais de Deus. E eu quero aqui te passar essas 5 coisas que mudaram na minha vida e que talvez possam estar mudando na sua, ou até mesmo, quem sabe, você pode estar tentando já começar a agir dessa tal maneira de mudar. Uma das primeiras coisas foi como eu comecei a enxergar a minha vida, né? A minha vida em relação principalmente à carreira, à profissão, à jornada. Muitas das vezes eu tentava encontrar alguma coisa de uma carreira, um trabalho, uma profissão, uma faculdade, e muitas das vezes, na verdade, na maioria, todas elas, acabou que eu nunca me encontrei, nunca me achei, podemos assim dizer, porque o que eu percebi não era exatamente que eu precisava procurar uma coisa específica disso. Eu precisava ter um relacionamento com Deus e Deus iria construir um propósito esse que hoje para mim faz mais sentido do que realmente uma profissão, uma carreira, uma jornada, uma faculdade, enfim, qualquer coisa nesse sentido. É um propósito qual tento ajudar a Deus e também me sinto ajudado. E tento ajudar outras pessoas também. Então, quando eu comecei a encontrar o meu propósito, ainda é claro, tenho muito a descobrir, ainda tenho muito a entender da parte de Deus o que Ele realmente quer aqui, que eu faça nesta terra. Mas quando eu comecei a exercer um pouco do propósito que Ele tem para mim aqui, as coisas fizeram mais sentido. Eu tive uma paz interior, eu me encontrei, eu me achei. E hoje, mesmo não seguindo o padrão que a grande maioria segue, eu estou contente, estou feliz e sei que eu posso ser recompensado, principalmente da parte de Deus, por estar seguindo por esse caminho, por essa jornada. Então, o primeiro ponto foi um propósito que Deus colocou na minha vida e que me fez mudar o jeito e a pessoa que eu sou. Outro ponto, segundo ponto, eu comecei a entender que nem tudo está sob o meu controle, nem tudo vai sair do jeito que eu quero, da forma como eu gostaria. Isso aqui até parece ser uma coisa meio óbvia, né? Mas quando você, às vezes, tem um primeiro contato com Deus ali, você pensa que vai ser um conto de fadas, os seus sonhos vão se realizar rapidamente, mas não é muito bem assim. Eu percebi que tem tudo à vontade dele, e a vontade dele vai ser acima de qualquer coisa que a gente pode imaginar, que a gente pode querer. Quando ele decide que vai ser da vontade dele, é porque vai ser daquele jeito. Mas a vontade dele é boa, é agradável e maravilhosa para todos os seus filhos. E os sonhos que ele tem para nós é muito melhor do que os nossos sonhos. Os planos dele são muito melhores que os nossos planos. Então eu comecei a entender que tá tudo bem você, é claro, ficar ali um pouco ansioso, preocupado com o futuro, mas não adianta tentar controlar, não adianta tentar imaginar que realmente aquilo vai acontecer, vai ser desse jeito, desse formato, porque não vai ser. Vai ser conforme a vontade dele. E tá tudo bem, porque, como eu disse, a vontade dele é maravilhosa e compensa muito ter a vontade dele. E da nossa parte, também já um conselho e uma dica, não é deixar para só Deus fazer do jeito que ele quer. É da nossa parte fazer o que a gente tem disponível no dia de hoje. É estudar, trabalhar, treinar, se desenvolver, amadurecer e deixar com que Deus depois vai nos entregando o caminho, o roteiro certo. Não é pra gente esperar que ele vai descer do céu e entregar de bandeja na nossa mão, nas nossas casas, na nossa cama. Não é isso. Faça hoje, mas não se preocupe com amanhã. A ideia é esse o recado deste tema. O terceiro ponto é a valorização. Eu comecei a valorizar muito mais do que antes eu já valorizava. Eu sempre agradecia, sempre valorizei, sempre fui uma pessoa que gostava de orar, principalmente agradecendo. Mas eu fui percebendo que eu podia valorizar ainda mais pequenos momentos, como grandes conquistas. Simplesmente, por exemplo, lavar uma louça. Eu já colocava como uma pequena grande conquista. Sei lá, levar o meu irmãozinho para a escola já era uma grande conquista. Eu comecei a enxergar um pouco mais a valorização de tudo, sabe? De respirar,
de sorrir, se divertir, de poder sair, de poder andar, enfim, tudo mesmo, meio que valorizar por você estar fazendo, por você estar conseguindo, colocar como se fosse uma grande vitória essas coisas que você fez, se você trabalhou, se você foi treinar, enfim, tudo colocar como se fosse uma grande vitória na tua vida. E por que é? Porque tu tá vivo, porque tá fazendo aquilo, tá efetuando. Talvez tenha pessoas que gostariam de estar no seu lugar, então a gente tem que ser mais grato do que a gente já é e enxergar pequenas coisas como grandes mudanças na nossa vida. Quando comecei a enxergar isso, eu percebi que eu me tornei muito mais feliz, alegre, porque antes eu procurava tentar ser feliz conquistando algo. Só citando exemplos, tendo um relacionamento, conquistando um sonho, um objetivo. Mas enfim, eu percebi que não era por aí. Deus queria me mudar a pessoa dentro de mim, que assim ela fosse realmente feliz, alegre, com felicidade, para que as coisas externas não afetassem o interno. É claro, há situações que vai acontecer que vão te afetar positivamente ou negativamente. Tudo bem, faz parte da vida. Mas dentro, espiritualmente, internamente, ali, podemos dizer meio que na alma, você tem que estar contente com o que você tem hoje, alegre, feliz. Porque amanhã, mesmo que você conquiste alguma coisa, que era o seu sonho, que era o seu objetivo, você vai ficar alegre, contente, obviamente, mas talvez no dia seguinte já não vai estar mais. Então o importante é você estar feliz hoje, agora, no momento. E as coisas que vão vir acrescentar é um bônus, é um plus a mais, podemos assim dizer. Mas o terceiro tópico é esse, valorização. Comecei a enxergar os erros de outra maneira. Antes enxergava os erros como apenas punição, como forma, às vezes, de Deus me castigar, de punir. E não é muito assim, na verdade, não é nem um pouco desse conceito. Deus, na verdade, te faz errar, podemos assim dizer, para te ensinar, para você aprender, evoluir, se desenvolver como pessoa, principalmente. E errar faz totalmente parte, faz parte da jornada, faz parte da vida. Na maioria das vezes nós vamos mais errar do que acertar e tá tudo bem. E só que, como eu disse, Deus fez enxergar um pouco diferente o erro, não apenas que errar tá tudo bem, mas tentar aprender com esse erro e daí tentar melhorar. Foi através do erro que eu ainda consegui me tornar mais filho próximo de Deus. Então, errar faz parte e tá tudo bem, e segue para a próxima. E por último, o quinto ponto, mas não menos importante, minha relação com Deus. Antes, talvez era uma coisa mais abstrata, uma coisa mais ali, não vou dizer fake, mas uma coisa que talvez não era um contato tão próximo, tão íntimo. Eu não sabia até que ponto eu teria uma amizade com Deus, ou até que ponto eu seria um filho mais próximo dele, tentaria ser um filho melhor para ele. Porque antes as coisas eram só, tá, vou orar ali, vou na igreja ali em canto, vou ler a Bíblia de vez em quando, e tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas quando Deus fez uma mudança por completo em mim, eu percebi que, na verdade, era meio que viver, entre aspas, 24 horas com Deus. Era tentar agradar Ele a todo momento, era tentar errar o menos o possível, pecar menos o possível, tentar rejeitar da carne. E as orações, então, foram com mais sinceridade, com mais amor. A leitura pela Bíblia foi com a intenção maior de saber de Deus o que é realmente tudo isso, ter mais conhecimento, sabedoria, virtudes. Os cultos foram realmente para ir lá adorar, louvar Ele. E então teve essa mudança. Antes que era uma coisinha mais, vou lá porque quero, ou vou lá orar porque deu vontade. Não, hoje eu faço questão de fazer tais coisas porque eu percebi que eu necessito, preciso e quero Ele na minha vida. Então, essa mudança que eu tive com Ele, por conta deste tópico, me fez ter todos aqueles outros tópicos que eu citei com vocês. É só porque eu quis ter este contato, essa aproximação maior com Ele, foi então que todos os outros tópicos dessa lista que eu citei aconteceram. Esse era o quinto tópico e todos os tópicos que eu passei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo.